Paz de Cristo, irmãos, todo louvor e glória e honra seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês que estão me ouvindo aí sobre o poder da adoração e do louvor. No Salmo 34, no verso 1, diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi, ele entendia um dos princípios poderosos, que é o princípio da adoração, que é o princípio do louvor. No Salmo 22, 3, ele diz algo interessante, é uma revelação profunda que traz libertação. Ele diz assim, Salmo 22, verso 3, Porém tu és santo, o que habita entre os louvores do seu povo. Deus, irmãos, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, se eu for entender mesmo esse texto da forma com que ele está escrito aqui, eu tenho que entender o seguinte: se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e eu e você somos povo de Deus, para ser povo de Deus, basta chamar pelo nome dele, como ele diz lá em Crônicas. Se o Senhor habita entre meus louvores do seu povo, se não há louvor na sua vida, meu irmão, no seu estilo de vida, se não há adoração, se não há louvor, se não há glorificação a Deus, Deus não habita. Deus não está habitando onde não há louvor. Esse é um princípio tremendo, santo e poderoso, que Deus habita no meio dos louvores. Então, se você quer que Deus habita na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, em áreas da sua vida, comece a louvá-lo, comece a adorá-lo nessas áreas da sua vida. E você verá o Senhor morando, habitando nesses lugares. E você verá que aonde o Senhor está, onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade, ali é a quebra de maldição, ali os demônios não podem ficar onde o Senhor é louvado. Glória a Deus por isso. Outro benefício do louvor é que o louvor liberta. Lá em 1 Samuel 16, 25, conta a história de Saul, que era um rei antes de Davi. E Saul, ele desobedeceu a Deus. Saul era um homem obstinado a fazer a sua própria vontade. E isso levou ele a abrir brechas e portas para demônios na vida dele. Porém, quando ele estava possuído e atormentado e oprimido pelos demônios, ele mandou chamar alguém para tocar para ele. E esse alguém foi Davi. E a palavra de Deus diz que quando Davi tocava a harpa dele, cantava louvores a Deus, o espírito maligno se retirava de Saul e ele ficava em paz e dormia. O que podemos aprender com isso, meu irmão? Eu não sei em que área talvez você esteja preso. Eu sei que muitas áreas onde eu era escravo, eu fui liberto através do louvor e da adoração. Através da adoração contínua, de adorar a Deus em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio ao pecado, isso é poderoso, meu irmão. Quando começamos a adorar a Deus, o inimigo nos deixa, ele sai da nossa casa, ele sai do nosso trabalho, ele sai da nossa vida, sai do nosso coração, sai da nossa família. Tudo que o diabo quer é que sejamos murmuradores, reclamadores, coração ingrato, e tudo que o Senhor quer é que adoremos Ele. Porque onde há adoração há livramento. No livro de Atos, no capítulo 16, no verso 25, também conta uma história interessante, que é a história de Paulo e Silas, que eles foram presos porque eles oraram para uma jovem, e essa jovem ficou liberta dos demônios, e ela era uma jovem que praticava adivinhação, e os donos dela, que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela,
ficaram nervosos e denunciaram Paulo e Silas. E eles foram presos, foram açoitados, machucados terrivelmente. Os açoites daquela época eram terríveis. E eles foram presos, os pés e as mãos presos num tronco, em grilhões, como a Bíblia fala. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando o Senhor. Imagina, meu irmão, perto da meia-noite, na hora mais escura, no momento mais difícil, onde eles estavam machucados, provavelmente sangrando devido à surra que tomaram, naquela prisão suja, cheia de ratos, vermes. As prisões dessa época, elas minavam a água das paredes e os prisioneiros morriam em menos de um mês presos. Então era um lugar horrível, muito ruim, muito sujo, inapropriado, né? Porém, Paulo e Silas, com todos os motivos para reclamar, por estarem presos, por ter feito o que era certo, eles entenderam que Davi tinha entendido e que o Senhor tinha ensinado a seu povo há muito tempo atrás, que é o poder do louvor e da adoração. Então, ali mesmo, meia-noite, eles começaram a adorar a Deus e louvá-lo. E a Bíblia diz que, de repente, se estremeceu as paredes do lugar, da cadeia onde eles estavam. E viu um terremoto e quebrou as cadeias, aquilo que prendia eles. Não só eles, mas todos os outros presos foram livres da cadeia. O que podemos aprender aqui, meu irmão? Que o louvor, ele nos liberta das cadeias, das prisões. Por mais que seja impossível, por mais que seja prisões doloridas, por mais que seja meia-noite da sua vida ou da minha vida, se começarmos a louvar o Senhor, as coisas começam a mudar. Também no livro de Abacuque 3,17, está escrito que Abacuque dizia que mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que haja seca, fome, ele diz: todavia eu louvarei ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Então eu aprendo também com Abacuque que nos momentos mais difíceis de sequidão, onde não há esperança nenhuma, onde você já orou, você já jejuou, você já expulsou demônios, e a situação ela permanece. Essa é a hora, meu querido, minha querida, de você adorar o Senhor, de você colocar um CD de adoração e cantar a Deus, cantar para Ele. É hora de você dar glória a Deus, aleluia, e glorificá-lo, e misturar a glória a Deus com aleluia. É hora de você cantar em línguas, você que canta em línguas. É hora de adorar, meu querido, minha querida. É hora de louvar o Senhor, como Jó, que perdeu tudo. E a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó disse: nu eu nasci, e pobre eu nasci, e voltarei para o ventre da minha mãe da mesma maneira. O Senhor deu, o Senhor tira, e louvado seja o nome do Senhor. Você vê também que Jó tinha o entendimento de adorador, porque ele estava louvando a Deus por todo o mal que tinha sobrevindo sobre a vida dele, sobre os filhos dele, sobre os bens dele, sobre a casa dele. Sabe, irmãos, se você começar a desenvolver uma vida de louvor e adoração, em uma semana ou duas você verá a diferença
da sua vida antes e depois. Se você ficar na murmuração, você não sairá do lugar. O povo de Israel estava no deserto, murmurando, reclamando. E a Bíblia fala que o lugar que eles passariam por 11 dias apenas de caminhada, até chegar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos por causa da reclamação, da murmuração, de um coração ingrato. E eles ficaram ali e não puderam sair dali por causa da murmuração. O que aprendemos com isso? Que a murmuração, ela nos mantém parados. E o louvor, ele nos leva a situações maiores, né? A palavra de Deus diz em Colossenses 3:16, está escrito assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, um mandamento é louvar a Deus, meu irmão. Reclamar não vai adiantar nada, mas louvar a Deus muda situações. Nós temos também, há muitos textos que falam sobre louvor e adoração. O poder que há em adorar a Deus, em dar glória a Deus, em dizer aleluia, santo é o Senhor, tu és bendito, tu és exaltado. Há poder em colocar um CD de adoração e de louvor e você adorar a Deus, meu irmão. Há poder nisso, tremendo. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 3, nós temos a história de Josafá. Josafá recebeu uma notícia de que vinham 3 reinos contra ele para destruir a sua terra, para destruir Judá, Jerusalém. Josafá então ficou com medo e pôs-se a buscar a Deus. Não há problema em termos medo. O problema está em que muitas das vezes temos medo e não buscamos o Senhor. E Josafá buscou o Senhor e Deus levantou um profeta e o profeta disse: olha, essa batalha, essa guerra não é de vocês, é minha, diz o Senhor. E Josafá pegou os cantores da época, que eram os levitas, com instrumentos, e colocou eles na frente para ir para a guerra, para ir para o meio da guerra, para enfrentar essas nações. E eles foram para essa guerra, louvando a Deus. Os levitas foram na frente, os soldados com suas espadas foram atrás. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam e louvavam a Deus, eles diziam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram louvando a Deus. E quando eles chegaram ali no vale, ali onde estava marcada a luta, o combate, quando eles chegaram lá, estavam todos os soldados mortos, soldados inimigos mortos. Deus colocou uma confusão no meio deles. E eles começaram a matar um ao outro. Se estranharam e começaram a matar um ao outro e foram desbaratados, destruídos. E quando Josafá chegou lá com os cantores, com os levitas, estavam todos mortos. E eles então pegaram somente os despojos de guerras, que eram as coisas de valores que os soldados levaram. E quando alguém perdia uma batalha, aquilo que era do outro, que o outro morreu, pertencia ao vencedor. O que a gente pode aprender com isso? Muitas coisas. A primeira e mais importante delas é que os inimigos de Josafá ficaram desbaratados, ou seja, ficaram confundidos.
que aprendemos? Que quando louvamos a Deus, quando adoramos, quando cantamos a Ele, quando glorificamos o Seu nome, quando damos glória e aleluia a Ele, meu irmão, Satanás e seus demônios ficam confundidos. Eles se matam, eles se debatem uns aos outros. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, mas seja o que for, se é uma ação maligna, se está havendo roubo, morte, destruição, roubo de vida com Deus, morte de relacionamentos, destruição de sonhos, comece a louvar o Senhor, meu irmão. E você vai ver que Deus vai confundir seus inimigos, eles vão ficar desbaratados, eles vão ficar confundidos. Se você está vivendo em pressão, está sendo pressionado por algum motivo financeiro, se você está vivendo uma pressão na saúde, se você está vivendo em pressão, seja qual for ela, qual for o problema, comece a louvar. Louve ao Senhor. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho motivo, eu não tenho força para louvar. Meu irmão, o louvor é um sacrifício. A Bíblia chama de sacrifícios de louvor. Louvar a Deus quando tudo está bem, meu irmão, é mais fácil, é muito fácil, isso qualquer um faz. Mas louvar a Deus quando tudo vai mal, meu irmão, só os cristãos verdadeiros fazem. Paulo e Silas estavam presos. Eles não tinham motivo para louvar. Mas eles conheciam esse princípio do louvor. E começaram a louvar, as prisões caíram. Se você esperar sair da prisão para depois louvar, você não sairá de lá. Mas se você começar a louvar, as prisões vão cair na sua vida. Como caíram na vida de Jó, como caíram esse livramento tremendo que Deus deu para Josafá. Começam a cair, meu irmão. O louvor, ele tira o peso da angústia. Ele arranca a tristeza. E nós podemos louvar a Deus de várias maneiras, com saltos, com danças, com aplausos, com glória a Deus e aleluia, com o erguer das nossas mãos, com vários ritmos, do hip hop ao forró você pode louvar a Deus. Deus só não aceita um tipo de louvor, aquele em que a pessoa não demonstra nenhum tipo de expressão. Quando você estiver louvando a Deus, meu irmão, levante suas mãos, dance para o Senhor, glorifique. Nós temos uma passagem lá em 2 Reis 3:11, onde eles estavam procurando uma palavra profética do Senhor sobre uma devida situação de guerra que eles estavam. E o profeta Eliseu chegou lá e falou, tem algum tangedor, ou seja, alguém que toque algum instrumento e cante? Eles começaram, então trouxeram o tangedor e começaram a cantar e louvar o Senhor. De repente, veio a palavra profética. O que aprendemos com isso? Quando você começa a louvar e adorar a Deus, meu irmão, vem a revelação para aquele problema que você está enfrentando. Vem a solução, vem a direção de Deus para a sua vida lá no seu coração, na hora que você está adorando. Se você tem alguma decisão importante a tomar, tome tempo com Deus em louvor e adoração. E Deus vai te dar a direção no meio da adoração, no meio do louvor, meu irmão. O louvor, meu irmão, é poderosíssimo. Louve o Senhor. Comece a cultivar uma vida de adoração e louvor na sua vida, no seu dia a dia, na rua, aonde você estiver, quando levantar. Adquira esse bom costume de louvar o Senhor, em nome de Jesus. E eu quero deixar para vocês o Salmo 150, que diz assim, louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos,
Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpas. Louvai com adufes e flautas. Louvai com instrumentos de corda e com flautas. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o crente pode ouvir música do mundo? O Salmo 150, verso 6 já responde a sua pergunta. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. As pessoas que estão cantando outras músicas que não sejam para Deus, elas não estão louvando ao Senhor, estão desobedecendo o mandamento do Senhor. Então, se tudo que tem fôlego tem que louvar ao Senhor, com todos os instrumentos, com todos os ritmos, nós como cristãos só devemos louvar ao Senhor porque temos fôlego. Amém? Louve a Deus e você vai ver o quão poderoso Ele se mostrará na sua vida. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio do seu louvor, meu irmão. Quando você e eu louvamos, os anjos do Senhor vêm trazer livramento, vêm trazer proteção. O Espírito Santo se alegra. E você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, louve a Deus, que você vai receber. Louve, louve, somente louve. E nunca pare. Que o Senhor Jesus te abençoe e que o Espírito Santo, que é onipotente, onisciente, onipresente, e revelador, e poderoso, e santo, que Ele possa falar mais sobre esse princípio tão poderoso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Amém. Acorrentados os ouviam cantar, com enormes grilhões, dia e noite em prisões, aguentavam tudo sem reclamar. Com martírios e muitos açoites, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, porque tinham confiança no Deus de Israel, Ele jamais falhou. Certa, Ele abre prisões, com o seu poder e autoridade liberta milhões. Os seus louvores ecoavam chegando aos céus, suas correntes destruídas pelas mãos de Deus. Prova então o teu Deus e vai ver que Ele tem poder. Se provado estás, cante, cante. Se a prisão se abrir, não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus te desse é pra provar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Cante, somente cante.
escute se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus vier é pra provar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus te quer pra provar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Cante, somente cante. E as cadeias hoje vão se abrir. Cante, somente cante.